colocação de todos os nossos carismas, nossos dons, para se conseguir alguma coisa. Esforçai-vos. E, portanto, a herança que Deus nos deu, mesmo sendo gratuita, ela deve ser trabalhada, deve ser buscada, deve exigir de nós o esforço. E é interessante aqui também algo que, toda vez que eu medito esse trechinho da palavra, eu sinto que há um mistério belo aqui dentro. Devemos descobrir a nossa vida que está escondida em Deus. Prescrutar, descobrir a vida nossa que está em Deus, isso revela a nossa própria identidade. Nós nos conhecemos, nós conhecemos a Deus, e no conhecimento de Deus descobrimos a nossa identidade. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, dedicar-se à palavra, penetrar na palavra, não é só conhecer Deus. Meditar a palavra de Deus é descobrir o que cada um é e o que cada um pode ser, a vocação de cada um que vem no nosso íntimo, marcada pela ação do Espírito Santo. É a vocação da humanidade, a vocação de todo ser humano. Então é tão bonito isso, esse aspecto dialógico. Conhecer Deus é conhecer a nós mesmos, é descobrir a nossa vida, é penetrar no mistério da vida, cujo centro é a própria vida em Deus e a nossa vida presente no próprio Deus eterno, Criador do universo. O Evangelho mostra Jesus andando pela cidade, e aí um indivíduo fala: mestre, manda que meu irmão reparta a herança comigo. Havia de fato naquele tempo uma tarefa que competia aos mestres, aos doutores da lei, que era uma espécie de juízes daquele tempo, para fazer a divisão dos bens. E Jesus, ele é chamado para isso, e ele vai dizer: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Mas Jesus é uma sabedoria infinita, e ele então aproveita este questionamento, essa pergunta, para nos dar uma grande lição. Vejam, o Evangelho em Jesus, ele nasce do cotidiano, da vida que vai explodindo na cidade, nas ruas, vai explodindo nas montanhas, conforme a necessidade das pessoas. Ele responde, e ao responder ao particular, Jesus fala a todos os homens, e hoje ele fala a todos nós. E ele fala contando uma pequena parábola. E essa parábola é exatamente a grande lição. Um homem então teve muitos produtos, a terra produziu muito, e ele então se questiona: o que eu vou fazer com tantas, certamente centeio, trigo, o que eu vou fazer com tudo isso? Jamais pensou na cabeça daquele homem: eu vou partilhar, eu vou ajudar os pobres, vou mandar um pouco de centeio lá para o Egito, para as regiões então
áridas, não, ele pensou em si mesmo. Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, porque são pequenos, e vou colocar tudo ali dentro do celeiro. Mostra exatamente a atitude egoísta daquele que não percebeu a beleza da partilha, a beleza do amor ao outro, e ele então vai construir estes celeiros e depois vai dizer a si mesmo: agora que você fez isso, descansa, come, bebe, aproveita. E aí termina então a parábola que o Senhor conta. E qual é o julgamento que Jesus vai dar a essa palavra, a essa parábola? Apenas com uma palavra: louco. E ao dizer louco, ele vai dizer: você não tem consciência do que está fazendo. Você perdeu totalmente a orientação da vida. Você se perdeu nas coisas desse mundo. Você nem percebeu que tudo aquilo que você colheu é dom de Deus para todos. Você ainda não percebeu que Deus, quando dá o fruto da terra, Ele não dá só para uma pessoa, Ele dá para todos. Você não percebeu que a sua vida não é eterna nesse mundo e que você também está de passagem. Portanto, a palavra louco aqui representa um distúrbio mental, uma falta de controle diante das próprias coisas. Louco. E olha, meus irmãos, Jesus chamar alguém de louco, por isso todo mundo já está autorizado, que se ele falou, também podemos falar. Determinadas situações você pode dizer louco. Jesus também falou. Também raposa velha, né? Parece que velha não, só raposa. Louco. E aí ele vai dar a grande lição para todos nós, dizendo: ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E por que pedirão de volta a tua vida? Primeiro, que a gente morre. Não sabemos se é amanhã ou depois, ou é hoje. E em segundo lugar, também aqui tem uma metáfora. Pedirão de volta significa você não soube usar, trabalhar a vida, então você vai devolver. Você vai devolver a vida que você não foi capaz de agilizar, dinamizar, fazer produzir. E Jesus termina dizendo: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, de uma maneira egoísta, mas não é rico diante de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, acho que essas reflexões podem nos ajudar a dirigir a nossa vida como pais, como pessoas adultas, e muitas vezes esquecemos a herança, o patrimônio do Evangelho que deve ser transmitido às pessoas. O patrimônio do perdão, da misericórdia, da compreensão, o patrimônio de conviver, enfim, de estar com o outro, o patrimônio da partilha, o entendimento de que as coisas que nós temos são de fato dons que Deus nos dá para todos. Por isso que é bonito ver nesta missa tantas pessoas que trazem o mantimento para os pobres. É uma maneira de partilhar a herança para com os seus filhos. Ao dar aos pobres,
Os pais ensinam o patrimônio, a herança da partilha.